Hoje é o dia da gratidão. Vamos saber por que é tão importante agradecermos por quem somos, nossas conquistas e desafios. Veja como foi a organização da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso, no interior paulista. Mackenzie para você, programa oferece bolsas para alunos da rede pública de ensino. Exposição Sonhei em Português continua aberta para visitação no Museu da Língua Portuguesa. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, continue com a gente aqui no Notícias do Bem. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pelas próximas 2 horas, todos esses destaques que você acabou de conferir, e, é claro, muitas outras informações para você ficar por dentro de tudo que acontece também no Brasil e no mundo aqui no nosso Notícias do Bem. Certo, Tainá? Certíssimo. Tamo junto aí para mais um dia. Seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando do outro lado. Se você quiser se identificar, eu ficaria muito feliz, hein? Pode mandar uma mensagem. Vai, dê um oi aí pra gente, se revele, né? Participe aqui com a gente, deixando a sua pergunta, o seu comentário. Participe dessa programação tão especial que é feita para você. Eu começo já mandando um abraço para o Ricardo Raies, para o nosso reverendo Marco Severo, que já deixou aqui uma mensagem para nós muito especial. Sempre, né? Sempre. Sempre participando. Vocês já sabem, participação no Notícias do Bem, em qualquer outra programação aqui da IPP-TV, é por meio de mensagens, por meio de curtir, né? Curtindo o vídeo. E principalmente, claro, compartilhando com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, este é o momento. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para ser notificado sempre que um conteúdo novo começar, tipo esse que está começando agora. Exatamente. Por que é importante se inscrever? Você precisa se inscrever para receber as notificações, você precisa se inscrever para ajudar a gente a chegar a 1 milhão de inscritos no nosso canal. A gente está nessa campanha, estamos chegando nos 900 mil, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua inscrição. A gente sabe que muita gente que acompanha o nosso canal não é inscrito, então faça a sua inscrição e compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam receber o nosso conteúdo também, né? Ajude a gente aí a ser cada vez mais relevante nessa grande plataforma missionária, tá certo? A gente conta com a sua participação. Exatamente. Vamos lá? Então vamos. Você sabe que dia é hoje? 6 de janeiro. 6 de janeiro, mas o que significa, o que comemora nessa data, gente? Hoje é o dia da gratidão. Essa data é comemorada anualmente no Brasil, sempre, né? Nesse dia, 6 de janeiro. Então, já marca aí no seu calendário para todo ano ele já tocar. Que é um momento em que nós podemos nos lembrar de agradecer por tudo o que somos, temos, por tudo aquilo que nos acontece de bom e pelos desafios com os quais nós nos deparamos. Verdade, temos que agradecer por tudo sempre. Agradecer é um exercício que desperta em cada um de nós uma atitude positiva com relação à vida e nos fortalece para os momentos de dificuldades que fazem parte da nossa vida também. Mas a gente está recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem, nessa data, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, pastor titular da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra recebê-lo ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Bom dia, Quirino, Tainá, bom dia você que está nos assistindo. Eu é que agradeço, né, poder estar aqui justamente nesse dia especial de gratidão. Né? Pois é, um dia que a gente precisa, quer dizer, todos os dias a gente tem que agradecer, na verdade, né, pastor? A gratidão tem que ser todo dia dia da gratidão. Mas essas marcas temporais meio que ajudam a gente também, né? Eu creio que é para sempre trazer à nossa memória, à nossa lembrança, a importância do poder da gratidão, né? O que eu acho interessante, quando você vai tratar dessa matéria, né, da gratidão, você tem, geralmente, aquele que faz o benefício, aquele que recebe o benefício e o benefício que é feito, né? Geralmente, nós humanos, quando fazemos algum benefício, a gente nunca esquece. Mas quando nós recebemos o benefício, a gente sempre esquece, né? E isso é muito uma constante. É por isso que há um fato registrado lá nos evangelhos, quando Jesus cura aqueles 10
leprosos, e somente um voltou, né? Então, se a gente usar ali a matemática de Jesus, então 90% das pessoas que são abençoadas, que são ajudadas, que são beneficiadas com algum tipo de ajuda, geralmente as pessoas elas não voltam para agradecer. E 90% das vezes, usando essa mesma matemática, pastor, 90% das pessoas às vezes não voltam e a gente mesmo não volta 90% das vezes também, né? Isso é fato. Eu queria até falar sobre isso. Muitas vezes que nós estamos passando por um momento um pouco difícil, né, pastor? A gente tem aquela tendência de orar, de pedir oração. E quando a gente conquista, né, ou aquele fato, aquela dificuldade passa, raramente, às vezes, a gente comunica aquelas pessoas no qual a gente conversou, no qual a gente pediu oração, para agradecer, né, aquelas pessoas que colaboraram, que oraram com a gente, né? É uma tendência nossa, né? Isso é natural da natureza humana, né? O homem é assim, nós somos assim, né? Por isso que gratidão tem a ver também com o coração, né? Aliás, tinha um filósofo que ele dizia que a gratidão é a memória do coração. Às vezes você não se lembra com a mente, mas o seu coração tem esse sentimento de reconhecimento, de agradecimento, né? E uma das coisas que a gente precisa aprender, né, na vida é que ninguém prospera sozinho. Você nunca cresce sozinho, né? Se você olhar na sua vida, você vai encontrar pessoas que lhe ajudaram, né? Você hoje é um jornalista, uma pessoa que já passou aí dos 50, e se você observar na sua trajetória, então a gratidão, ela deve sempre estar presente, porque todos nós, de uma certa forma, somos ajudados e ajudamos os outros. Então, eu diria que é uma corrente, né? Um movimento que deve existir de gratidão. Agora, eu ainda fico muito triste, porque existem pessoas que elas recebem muitas vezes benefícios, né? E ao invés de agradecer, elas ainda falam mal. Esse é o problema, né? Nós temos, na nossa experiência pastoral, famílias, pessoas que foram ajudadas pela igreja, e depois ainda saem falando mal da igreja, falando mal das pessoas. Então, a gratidão, ela é um dos atos mais nobres, né, que uma pessoa pode demonstrar e exercitar. É verdade. Pastor, sabe que eu tinha um amigo que falava que ingratidão devia ser crime, né? Previsto no Código Civil lá. Ingratidão tem que ser crime, né? Você não pode ser ingrato, né, com as pessoas que te ajudaram, que te estenderam a mão, enfim. Agora, isso faz parte da nossa, como o senhor disse, né? Isso faz parte da nossa natureza humana, faz parte da nossa natureza caída, faz parte do pecado que está em nós, enfim. A gente consegue treinar o nosso coração para sermos mais gratos, pastor? Eu acho que sim. Eu acho que a gratidão tem muito a ver com essa questão da auto-humilhação, né? De você se despojar também de soberba. Geralmente o soberbo, ele não é grato, porque ele não reconhece que o outro ajudou, né? Então, a humilhação, a auto-humilhação é você realmente se humilhar, né, diante de Deus, e para que você possa, de uma forma sincera, porque gratidão tem que ser sincera, né? Tem que ser espontânea, não pode ser uma coisa, né? Você não exige gratidão, né? A gratidão é um sentimento voluntário, né? É um sentimento dos grandes, né? Das grandes pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi, né, e tenho aprendido a cada dia, primeiro, é dar graças por tudo, né? Sim. Porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que elas são, assim, não são agradáveis, né? Elas não estavam na nossa previsão, no nosso radar. E aí a gente sofre, né? A gente sofre. E eu gosto muito de relacionar essa questão da gratidão com a providência de Deus. Às vezes o mal que você intentou contra mim, Deus transforma isso em bem. Então Deus está usando você, eu tenho que ser grato a Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você não dá graças por tudo, mas em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Esse é um ponto que eu tenho aprendido sobre esse assunto. O segundo é o poder da gratidão, né? Porque quando a gente agradece por coisas pequenas, nós recebemos coisas grandes. Vamos pegar o exemplo lá dos 10 leprosos, né? 9 foram embora.
né, e foram curados somente da lepra. Aquele que voltou e que agradeceu, ele também foi curado espiritualmente, ele foi salvo. Então, a gratidão, ela é uma porta de entrada para você galgar bênçãos maiores, né? Geralmente, a vida, ela é muito generosa, Deus é muito generoso com aqueles que são gratos, né? Com gratos. Então, por isso que na poesia hebraica, nos Salmos, né, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Ações de graças é algo que deve fazer parte da nossa vida cotidiana, né? Da nossa vida diária. Muito bom. Pastor, olha, esse tema gratidão, essa palavra gratidão, a gente vê muito nos dias de hoje, ela é usada em todos os lugares, está estampada em muitos lugares, roupas, em tudo, né? E como que a gente... Virou sinônimo de obrigado, agora não pode falar mais obrigado, agora tem que falar gratidão. Gratidão, grato nos e-mails, né? Grato por isso, agora é gratidão. Agora é gratidão. Como que a gente pode compreender, até o senhor já deu uma introdução aí, eu acho que na sua resposta talvez tenha já respondido, mas como que a gente pode entender e diferenciar essa questão de forma bíblica mesmo, para a gente compreender com essa clareza, né? Esse tratamento até espiritual mesmo, da gente ter o entendimento correto dessa palavra gratidão, desse tratamento, dessa mudança real, não só de palavras, né? Não ser tão banalizado assim. Não, eu creio que a gratidão é a volta do reconhecimento. Do reconhecimento. Quer dizer, eu fui beneficiado por alguém, eu fui beneficiado por outra pessoa, né? E ao receber aquele benefício, isso gera em mim o reconhecimento que aquele benefício veio daquela pessoa, né? Então aí, aliás, esse conceito é muito discutido. Tem um livro, né, que chama O Poder da Gratidão, onde o autor explora muito bem esse assunto. Agora, Tainá, eu creio que muitas vezes as pessoas podem agradecer por obrigação, elas podem obedecer por uma questão de etiqueta social, né? Então, outros agradecem até por marketing pessoal, né? Mas gratidão sincera é aquela que brota do coração, né? De fato, essa pessoa me ajudou, de fato, Deus me abençoou, de fato, isso que eu consegui, não consegui sozinho, né? Então, se você observar bem hoje, principalmente nas empresas, em qualquer lugar que você trabalha hoje, na igreja, você não faz nada sozinho, você trabalha com equipe. Sempre. Né? Sempre. E às vezes existe uma competição para ver quem fica com o troféu, com o laurel, né? Mas eu creio que trabalhar gratidão também do ponto de vista de equipe, isso é uma coisa muito necessária, muito importante, muito motivadora para a gente gerar essa corrente de gratidão. E eu acho que gratidão só tem sentido se for realmente de coração, uma coisa sincera, né? É verdade, é verdade. E como o senhor já falou rapidamente, mas assim, queria que o senhor aprofundasse um pouco mais, a gratidão nos momentos difíceis, ou a gratidão nos desafios, porque todos nós sabemos que nós enfrentamos vários ao longo da nossa vida, e às vezes a gente se esquece de agradecer também pela oportunidade que Deus nos dá nesses tempos de desafio, para que nós nos tornemos melhores também, para que nós possamos reconhecer a grandeza dos planos de Deus também na nossa vida, né, pastor? Perfeitamente. Se nós temos uma visão da vida, da história e dos acontecimentos da vida, na perspectiva da soberania de Deus, ele não desperdiça sofrimento na nossa vida. Então, geralmente, os sofrimentos, as coisas difíceis que nós enfrentamos, elas são pedagógicas, elas estão para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos burilar, né? Às vezes, o sofrimento vem com uma lixa grossa, né? Assim, para dar um polimento em você, e Deus manda isso. Mas justamente aí que se você entende que Deus deve ser louvado e agradecido pelas coisas boas, também nós devemos agradecer pelas coisas que momentaneamente a gente entende que não são boas, né? O que Jó diz lá para a esposa dele, né? Depois daquelas tragédias todas, ele diz assim, nós não recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal, né? Então eu creio que quando você é seletivo na gratidão, você não compreendeu o que é gratidão. Por isso que a Bíblia diz, em tudo. Não é por tudo. Porque você não vai dar graça, você está doente, você está desempregado, graças a... Não é isso. Mas naquela situação você tem que aprender
a agradecer a Deus, né? Por aquilo que está acontecendo, porque nada na nossa vida está fora da providência de Deus, do cuidado de Deus. Até porque a gente não sabe o plano todo também, né, pastor? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente olha, não entende, um tempo depois a gente olha e fala, tá explicado aí, né? Por isso, assim, tudo dai graças, né, pastor? Isso. Tem algumas mensagens, eu gostaria de compartilhar. A Juscelina colocou: a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostei muito de saber que tem muito ensino da palavra e notícias sobre tudo o que precisamos. Eu sou da Assembleia de Deus, mas adoro ouvir os ensinos que vocês dão. Deus lhe abençoe. Bom, seja E nós bem-vinda. temos... seja bem-vinda. E nós temos a outra da Sara Freire. Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pombos, de Pernambuco. Deus abençoe. Deus amou e deu seu filho de tal maneira. Deus amou seu filho de tal maneira que o deu para que aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Somos gratos a Deus por essa grande bênção, né? É verdade. Em tudo dai graças, né? Pastor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, no comecinho do nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo e conseguir um espacinho na agenda, né? O senhor conseguir dar um espacinho na agenda aí, porque a gente sabe que é corrido, tem muita coisa para resolver o tempo todo, mas que bom que o senhor conseguiu estar com a gente nesse comecinho de ano aqui mais uma vez. Eu espero que nós tenhamos um ano bastante abençoado. E Deus, Ele já está na frente, né? Ele já seguiu adiante e nós vamos atrás dele, né? E que haja mais gratidão no nosso coração, né? Por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, pelas coisas agradáveis ou desagradáveis, que haja sempre essa nota no nosso coração, essa nota de gratidão, de reconhecimento, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Deus continue abençoando esse programa, essa TV, que ela possa ser esse ano um canal de muitas bênçãos para a vida das pessoas. Amém. Amém. Pastor, podemos orar por um coração grato, né? Podemos. Devemos, né? Devemos orar por um coração grato, né? Sempre. Devemos pedir a Deus que Ele crie nisso no nosso coração, né? Porque a nossa tendência sempre, como nós vimos, né, não é bem essa, né? Nossa natureza vai para o lado contrário sempre. Pastor, obrigado mais uma vez, então. Prazer recebê-lo aqui. Vamos lá? Alunos da rede pública têm a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo EAD na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O processo seletivo que antes era oferecido apenas para o ensino presencial, agora também acontece no sistema de ensino à distância, né, Vamos ver. O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie vai oferecer bolsas de até 50% para alunos que estudaram todo o ensino médio na rede pública e querem ingressar nos cursos superiores oferecidos na modalidade à distância. Os candidatos que atenderem a todos os requisitos e tiverem as melhores notas receberão benefício. A porcentagem de desconto varia de 20% a 50%, a partir do resultado obtido no vestibular. Programa inédito, um programa que veio para não apenas captar novos alunos, mas também oferecer e dar a oportunidade para as pessoas, principalmente da periferia, para conseguirem oportunidades de estudos. Então é um programa onde você faz uma inscrição para um processo seletivo. Esse seletivo ele pode ser validado através da nota do Enem ou através de um modo avaliativo, né? O interessado em participar desse programa de bolsa, ele vai enviar a documentação que ele comprove que ele concluiu o seu ensino médio, né, os 3 anos do seu ensino médio em escola pública, ministrados aí pela gestão pública, e com isso ele vai passar por um processo de avaliação e ter uma resposta do Mackenzie quanto a um percentual de bolsa de até 50%. O processo seletivo para quem deseja se inscrever é totalmente online, mas é essencial que os candidatos leiam o edital disponível no site do Mackenzie e fiquem por dentro dos requisitos. Em uma das etapas, por exemplo, é importante que o pedido seja formalizado por e-mail. O projeto Mackenzie para você reforça ainda mais a missão filantrópica da instituição de oferecer ensino de qualidade para todos. O Mackenzie para você é, na verdade, uma oportunidade, especialmente para um público específico que se enquadra ali, digamos, entre aqueles que têm a capacidade de fazer o pagamento e aqueles que, na verdade, possuem direito de usufruto de bolsas de gratuidades legais.
Entre esses dois públicos existe exatamente um público que, embora tenha perante a lei a capacidade de pagamento, mas na prática não a possui. Assim, o Mackenzie para você vem suprir exatamente essa demanda, vem suprir exatamente atender a esse público, por isso ele é importante. Ele não apenas é um programa de estímulo e de captação em termos de aluno, mas ele é basicamente um instrumento de ação filantrópica, social, que é a missão em particular do Mackenzie. Além disso, ele também oportuniza para aqueles que, por alguma razão, tiveram que interromper os seus cursos, que não concluíram, de retomar exatamente a sua vida acadêmica por meio desses processos. Então, é uma possibilidade, ou pelo menos uma oportunidade razoável e para a qual, entendemos nós, deverá ter sempre uma demanda, pelo menos, de um público que necessita e carece desse apoio, e é o que se pretende fazer por meio do programa. O Mackenzie está entre as universidades mais reconhecidas e premiadas do Brasil. Com um ensino de excelência, combina inovação e tradição. O Polo Pinheiros conta com salas de aula e de estudos, laboratórios de informática e atendimento ao aluno, além da capelania universitária. Recentemente, a unidade lançou o próprio site, o polopinheirosmackenzie.com.br, onde são disponibilizadas todas as informações e a relação completa dos cursos de graduação e especialização. Quem se torna aluno ainda colabora com os projetos sociais e evangelísticos da Junta Missionária de Pinheiros. E quem precisar de ajuda na inscrição, os colaboradores vão estar disponíveis para ajudar. Eles podem entrar em contato através do nosso site, para poder obter o auxílio, a inscrição do programa, não apenas desse programa, mas para poder fazer todo o processo de matrícula, inclusive estamos aqui à disposição. Esse atendimento ele pode ocorrer de maneira através do nosso telefone do WhatsApp, através do nosso site polopinheirosmackenzie.com.br ou através das redes sociais, Instagram, estamos aí disponíveis no Instagram, Pinheiros_Mackenzie. Muito bem, tá aí todas as informações do Mackenzie para você, agora disponível também no Polo Pinheiros EAD Mackenzie. Então você faz a sua inscrição e de repente você consegue ganhar uma bolsa, vai estudar com bolsa aí no Mackenzie, ajuda bastante, né? É muito legal isso. Não é? Muito legal. Olha só, um abraço para o Anderson Ludefran, que está aqui com a gente, o Ricardo Raies, a Delva, que está participando aqui, a Juscelina, que nós lemos o comentário agora há pouco, e a Joanita. Ela colocou: amo demais as mensagens que tenho aprendido. Ela está falando de Recife, acompanhando a programação. Bacana. E o Marcos Antônio Cuba, será que ele é de Cuba? Não, não é de Cuba. Ele é da cidade de Picos, no Piauí. Ele falou: parabéns pela programação, edificando vidas. Reverendo Marco. Olha, reverendo. E deixa eu ver que tem mais mensagem aqui também, do José Eiano. Deus abençoe, gratidão por esse programa maravilhoso. Abraço a todos. Boa. Aproveitou o tema do dia. Foi bem. Lembrando que o Notícias do Bem está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Rumo ao Sertão. Então, um grande abraço, para todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Rumo ao Sertão, Nordeste, Norte do Brasil, outros países do mundo. Tem muita gente ligada com a gente aqui na Rádio Rumo ao Sertão. Então, sejam muito bem-vindos também. E o nosso programa também transmitido ao vivo pela nossa Rádio Pinheiros. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Pinheiros, também seja muito bem-vindo. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros, olha só, uma rádio missionária. Tá demorando. Entra na sua loja de aplicativos aí, no Android, no iOS, procura por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, você vai ter 24 horas de programação disponível, vai ter música cristã de qualidade, vai ter momentos de devocionais e vai ter a nossa programação ao vivo aqui, o Manhã IPP, vai ter o nosso Notícias do Bem, tudo isso ao vivo para você na Rádio Pinheiros. Então entra lá, baixa mais um canal de comunicação da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros disponível para você 24 horas por dia com conteúdo cristão de qualidade. Exatamente, eu já mostrei minha canequinha. E a canequinha aqui, da Tainá. A caneca aqui, é das Rádio antigas, Pinheiros, gente, uma rádio missionária. Isso aqui era da época que a gente fazia rádio mesmo, era a Rádio Pinheiros. Que saudade. Ela tá de volta. Ó,
A Junta Missionária de Pinheiros organizou mais 2 novas igrejas no interior paulista nesse fim de ano. Hoje a gente vai rever como é que foi o trabalho lá em Valparaíso, na região de Araçatuba. Eu estive lá para acompanhar tudo, foi muito bacana, fomos muito bem recebidos, obviamente, por todos os nossos irmãos de lá, né? Veja um trechinho do que vem por aí. Fim de tarde na congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em Valparaíso, região de Araçatuba, interior de São Paulo. Os trabalhos da comissão indicada pelo presbitério para a organização da nova igreja, composta por pastores e presbíteros, começaram antes da Assembleia Geral. Uma reunião com os candidatos a presbíteros e diáconos locais teve como objetivo a avaliação e instruções. Essa etapa faz parte do processo anterior à eleição. Logo em seguida, a partir da verificação de quórum no templo, tem início os trabalhos com a leitura do Estatuto da nova igreja e a aprovação de detalhes como nome oficial e endereço da sede. O presbítero Tiago Cruz veio como secretário da comissão e destacou o crescimento presbiteriano na região. Com a aprovação das primeiras pautas por maioria absoluta, o passo seguinte foi a eleição dos novos oficiais. 2 candidatos a presbítero e 2 candidatos a diácono foram apresentados pela comissão. A votação foi rápida e a contagem de votos também. Todos foram eleitos para o exercício dos ministérios pelos próximos 5 anos. A tarde de assembleia e eleições aqui na primeira igreja presbiteriana de Valparaíso se transformou em noite de gratidão e celebrações. Afinal de contas, o trabalho iniciado aqui na cidade em 2014 completou mais uma etapa importante com a organização da igreja. O primeiro culto oficial da agora primeira igreja presbiteriana de Valparaíso foi um tempo de gratidão para os membros, através de oração, leitura da palavra e louvor. Na exposição do texto de Atos dos Apóstolos, o reverendo Bruno Duran, relator da comissão de organização enviada pelo presbitério, falou sobre a comunhão na igreja primitiva e a expansão da palavra de Deus. Ele também destacou o trabalho de plantação de igrejas desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui, tá certo? No nosso Notícias do Bem. Tá certinho. Difícil encontrar alguém que não exagerou nas festas de fim de ano, né? Ai, olha, eu já tô com vontade de chorar. Eu não exagerei muito. Tá bom, tô de olho, hein? Ó, tem gente aqui que vai confirmar logo após, hein? Apesar das orientações, são muitas opções de comida, gente. As sobremesas, pratos de entradas na ceia de Natal, Ano Novo. E aí a gente continua, né? Depois voltar pra dieta mais equilibrada é um dilema, né? É verdade, com isso vem o famoso peso na consciência e o peso na balança também, né? Não é só na consciência que pesa, não. Pesa também na hora de vestir roupa, né? Às vezes não entra. Quem nunca passou por isso, afinal de contas? Mas como é que a gente mantém um peso ideal, com a saúde em dia, comendo bem e principalmente evitando o efeito sanfona, aquele, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Pois é, quem vai falar com a gente sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. Você pode participar, viu? E deve participar, enviando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário para nós aqui no chat. Eu sei, você já tem aquela listinha cheia de perguntas, não vem com essa não que eu sei. Tem muita pergunta para se fazer, muitas dúvidas para tirar, então participe. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos... Não vamos para o intervalo nada, não. Não, calma. A gente continua aqui, olha eu querendo fugir já desse problema. Calma. A gente continua aqui na programação sem intervalos, hein? Me empolguei. Porque agora nós vamos saber como é que fica o tempo no Brasil nessa sexta-feira. Vamos lá. Sexta-feira com previsão de chuva em várias regiões do Brasil, com temperaturas em leve declínio. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 18 e máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter o dia todo chuvoso, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Campo Grande, a capital, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Em Porto Alegre, sexta-feira vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 30 graus.
Região Nordeste, em Atalaia, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. E em Boa Vista, capital de Roraima, sol com algumas nuvens. Por lá, não chove. Mínima de 25 e calorão de 36 graus. Muito bem, tempo passado a limpo aí para essa sexta-feira em todo o Brasil. Já dá para se programar. Se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, então preste atenção que a Lídia Dickel tem um recado muito especial para você. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Depois do intervalo, a exposição Sonhei em Português continua aberta para visitação no Museu da Língua Portuguesa. E ainda, né? Vamos falar sobre quem exagerou nas festas de fim de ano. Teve orientação, mas teve muita comida e sobremesa nas ceias de Natal e do Ano Novo. Então, é hora de voltar para a dieta mais equilibrada. A gente vai saber como é que a gente mantém um peso ideal com a saúde em dia, comendo bem e evitando o efeito sanfona. E quem fala com a gente ao vivo sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. Você pode participar, envie sua pergunta fazendo o seu comentário aqui no nosso chat do canal. Contamos com a sua participação. O intervalo agora sim o intervalo, ele é bem rápido, nós voltamos já já. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída.
Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite, um programa do Instituto ITB. Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta quinta-feira, dia 6 de janeiro, dia da gratidão. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, 11h30 da manhã, horário alternativo, a partir das 18 horas. Vai ter mudança, aguarde aí. A gente vai ter algumas mudanças na nossa grade de programação, depois a gente conta pra você. Vai ficar muito legal, hein? Esse meu, foi meio tão... O dia da gratidão, grato, né? Não, gente, hoje é o dia da gratidão, é alegria mesmo que nós temos que ter, felicidade. Quero aqui, mandar um abraço para o WV, tá falando olá, Quirino, olá, Tainá, paz do Senhor. O Jorge Antônio, adivinha? Ele acabou de baixar o app da Rádio Pinheiros. Boa. Parabéns. Compartilhe. Isso né? aí, ó. Fala com todo mundo aí para baixar o aplicativo da Rádio Pinheiros também. Tem a sua experiência, depois conte aí como foi, porque você vai ver como é bem prático. Bem legal. Como o deslocamento humano contemporâneo é interligado pela questão da língua portuguesa. Verdade, o tema faz parte de uma mostra que prossegue aqui em São Paulo. A exposição no Museu da Língua Portuguesa apresenta a migração como um direito humano. A curadora de Sonhei em Português diz que a mostra busca explicar os grandes fatos sociais do século XXI, que se relacionam com as questões da língua. Sonhei em Português é uma exposição que fala das migrações contemporâneas, as migrações do século XXI para o Brasil. Mas a gente trata dessa questão através do recorte da língua portuguesa e das línguas que chegam e que agregam valores, experiências, culturas à nossa língua. Essa professora que visitou a exposição acredita que o processo migratório e suas causas são motivo de reflexão. Eu achei bem emocionante, né, essa questão dos imigrantes, né, as pessoas saírem dos seus países por diversos motivos, né, por vontade própria ou não. Então eu achei bem reflexivo. A cidade de São Paulo tem sua história muito associada à migração, que é retratada na mostra como um direito de todo ser humano. São Paulo é uma cidade de imigrantes, foi feita por imigrantes, continua sendo feita por imigrantes. Então todo esse conjunto, ele quer mostrar isso, que a migração é um fenômeno do nosso tempo, que migrar é um direito de todos os cidadãos pelo mundo, com suas dificuldades, mas também com enriquecimento mútuo. A mostra fica em cartaz até junho de 2022,
no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, com permanência até às 6 da noite. Aos sábados, a entrada é de graça. Tá aí uma visita que vale muito a pena, né, Tainá? Olha que legal. Você já foi? Não, ainda não. Mas a minha esperança é conseguir aos sábados. Vamos programar. É verdade. Agora tem que programar com uma boa antecedência, porque como é gratuito o acesso no sábado, a lista é imensa de espera. Período de férias. Tem que entrar no site lá e programar com alguma antecedência a sua visita lá, tá certo? Vamos acessar. Pois é, como a gente está em comecinho do ano, né? A gente está revendo aqui no nosso Notícias do Bem as melhores entrevistas do ano passado. São os melhores do ano de 2021. E entre essas conversas que nós tivemos aqui no nosso Notícias do Bem, nós falamos sobre a volta dos concursos públicos e como se preparar para os concursos públicos, não é isso, Tainá? Exatamente. E você sabe que já 2022 vai ser marcado pelo retorno dos concursos, Verdade, né? A gente estava lendo a respeito, já são mais de 110 concursos que estão abertos agora nesse mês de janeiro, então um tema super atual para você. Vamos rever a nossa conversa com a professora Vandinara Lopes. Públicos estão de volta. No momento são mais de 120 oportunidades em todos os estados do país, mas para conseguir uma das mais de 15 mil vagas abertas, é preciso se preparar e se preparar muito. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a professora Vandinara Lopes, que já está com a gente. Professora, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Quando a gente fala em se preparar para concurso público, a gente fala em dedicação extrema, né, professora? Olá, exatamente. Bom dia a todos, aos espectadores aqui do canal. Obrigada aí pelo convite para falar sobre concursos públicos. Eu que sou servidora pública aí há mais de 11 anos, né, na carreira fiscal, e professora e mentora para concursos também. Exatamente, eu costumo dizer que os alunos, né, os candidatos, eles não se preparam para ser aprovados, eles se preparam para realizar um sonho de vida, porque a aprovação, a estabilidade, um cargo que permita ali uma remuneração compatível com as atribuições e consequentemente, que permita, né, a ter uma vida mais confortável junto com a sua família, é o objetivo daqueles que, no período atual, precisam abrir mão de muita coisa, de muito tempo com a família, de lazer, para dedicar aos estudos. Então, realmente, agora com esse período, né, ficou muito represado aí os concursos em função da pandemia, mas agora, com a estabilização aí da situação, voltaram os editais e hoje nós temos muitas vagas abertas, né? Muitos editais abertos. Mas qual é o problema e a principal dificuldade, né, que os concurseiros enfrentam? É justamente nesse primeiro momento, quando eles veem muitas oportunidades e decidem, vou prestar o concurso. E aí, ok, vem os editais abertos, se inscrevem, fazem a prova e aí vem aquele choque. Opa, mas não é somente isso, né? Eu preciso de uma preparação prévia à abertura dos editais. E é justamente aí que eu costumo dizer que é a maior dificuldade. A maior dificuldade não são as matérias, né? Hoje em dia a gente tem tantos cursos, cursinhos online, enfim, material disponível na internet, e os conteúdos a gente acaba aprendendo. O mais complicado é ter a disciplina, a regularidade para estudar, mesmo quando esses editais ainda não estão abertos, né? Se você vai conversar aí com os aprovados nos últimos grandes concursos, Polícia Federal teve concurso, Polícia Rodoviária Federal, você percebe que a preparação começou bem antes, né? Bem antes do edital ser publicado. E aí que vem a dificuldade de muitos candidatos, de conseguir manter uma rotina de estudos, estudar todos os dias ali, mesmo quando o edital ainda não está preparado, né? Então, essa é a primeira orientação que eu dou aí para quem se animou, enfim, está vendo que realmente o cenário voltou a ficar bastante favorável para os concursos públicos, tenha um pensamento de médio prazo, né? Tenha um pensamento de médio prazo, organize a sua rotina, inclua os estudos na sua rotina, pensando que você precisa começar essa preparação hoje, para que lá na frente, meses à frente, quando os editais saírem, você esteja aí sim, já num nível de disputar essas vagas, né? Uma pergunta, qual que é a idade ou qual que é o período, né, em que a gente deve
começar a se preocupar com esse preparo para concursos públicos, né? Existe uma idade, existe uma mentalidade, um momento certo para que haja essa preocupação, para que comece a estudar, buscar esse conteúdo? Perfeito. Na verdade, nós temos concursos tanto de nível médio como de nível superior. Então, uma vez que você tenha concluído ali o nível médio, tenha a maioridade, você já pode iniciar a sua preparação para concursos, né? Mas quanto mais alto o nível do concurso, quanto mais maiores as remunerações, as exigências, né? E aí nós temos concursos da área fiscal, da carreira jurídica, que já exigem uma preparação bem maior. A gente já tem candidatos que estão terminando a faculdade, já estão começando essa preparação para esses concursos, justamente porque são muitas matérias, né? Então, não tem idade, né? Tem pessoas que 35, 40, 45 anos se veem ali não satisfeitas, né, com a sua rotina de trabalho, com aquilo que conseguiram conquistar dentro da iniciativa privada ou, enfim, na sua profissão atual, e veem nos concursos públicos uma possibilidade de mudar de vida. Então, não temos um limite de idade, mas o mínimo seria ali a maioridade, né? É verdade. Agora, professora, tem um tempo mínimo para se estudar, para conseguir passar num concurso público? Depende de cada um. Tem que estudar pelo menos um ano, tem que estudar. A gente vê pessoas estudando anos e anos e anos seguidos e acabam não conseguindo passar, enfim. Mas dá para estudar menos tempo e passar de primeira? É muito difícil passar de primeira. Como é que funciona esse processo no concurso público? Porque a gente vê de tudo, né? Perfeito. Eu vejo que é possível passar num tempo razoável, né, em concursos aí com uma certa complexidade em menos de um ano. Mas como você falou, é muito comum a gente ver pessoas estudando anos e não conseguir esse resultado. Mas isso vem muito mais em função de não saber estudar para concurso, de não ter um método, de não saber revisar, de não saber fazer um ciclo de estudos, e com mais um porém, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, não, eu estudo há 5 anos para concurso e não passei. Mas tem que fazer aquele questionamento, você realmente estuda 5 anos, ou nesse período saíram alguns editais e você decidiu fazer? Ou você estuda com regularidade, todos os dias, X horas, independente dos editais? Então, é difícil a gente encontrar alguém que estude tantos anos, com método, com regularidade, e não atinge os objetivos. Então, a primeira coisa é essa, é você definir um método de estudo, como você vai estudar, saber estudar, como revisar, como criar um ciclo de estudos, né, e ter disciplina para fazer isso dia após dia, né. A gente costuma medir ali o tempo de estudo em horas líquidas, né, por quê? Porque aí você cronometra o tempo que você estuda e porque é muito fácil, né, 2 pessoas que estudam há 1 ano, se uma estuda 6 horas por dia e outra estuda 3, o fato das 2 estudarem há 1 ano, né, não quer dizer que estejam ali com o mesmo tempo de dedicação, uma está com o dobro do tempo que a outra. Eu acredito que aí, a partir de 1.000 horas para concursos de nível médio, ou que não tem uma complexidade muito grande, a partir de 1.500 horas de estudo para concursos que tenham uma exigência um pouco maior, já é possível você chegar no nível de prestar uma prova realmente disputando. Mas, importante, né, esse estudar, ele precisa ser da maneira correta e com regularidade, ou seja, eu realmente decidi que vou prestar concurso público, então eu separei X horas do meu dia para estudar, né, não pode ser eu estudo essa semana, outra não, estudei, mas aí não saiu o edital, aí eu parei, e esse tempo, né, tem que ser realmente de estudo efetivo. Eu costumo dizer, trate a preparação para concurso como o seu trabalho. O seu trabalho você não falta quando tá, hoje eu tô cansado, hoje eu não quero. Acho que hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar doente. Roberto, sabe que hoje eu queria ir embora? Por quê? Porque hoje eu tô com vontade de ir embora. Tô disposta. Não pode, né? Não dá. A senhora estava falando a respeito de estudar certo. Isso. Né? Porque falou da regularidade, ok, entendemos essa questão de horas mínimas, sei lá, 1.500 horas no mínimo, né, acumuladas, mas você falou de estudar certo para concurso. É diferente estudar para concurso? Quais são as diferenças, professora? Perfeito. Bom, a gente faz ali a nossa graduação, né, quem estuda direito, estuda lá em 5 anos, todas aquelas cadeiras do direito, matemática, física, enfim, né,
E nós temos essa forma de estudar, o estudo acadêmico, que a gente aprende na escola, depois na graduação. E é comum que quando a gente decida estudar para concurso, a gente simplesmente pensa em reproduzir aquilo que a gente sabia até então de estudos, né? E aí que realmente vem um outro fator que nos leva a demorar bastante nesse período até a aprovação. Eu repeti a forma de estudo acadêmico no estudo para concurso. Por quê? Bom, então, lá no estudo acadêmico eu estava com uma formação, uma área de conhecimento. Veja que no concurso você tem que estudar matemática, você tem que estudar direito, ou seja, são várias áreas de formação. Lá, no estudo acadêmico, o meu objetivo, né, é dominar ao máximo a teoria. Eu vou ser exigida depois na minha profissão da maneira mais ampla possível, nem tenho como prever. Então, o meu foco principal é a teoria, dominar ao máximo aqueles assuntos. Já no concurso, eu costumo dizer que no concurso a gente não estuda para ficar doutora em nenhuma matéria, a gente estuda para acertar questões de prova. Então, esse estudo precisa ser bem mais objetivo. Enquanto no estudo acadêmico eu tenho aquela preocupação em aprofundar na teoria e tudo mais, e as questões são muito mais até residuais, né, como uma forma do professor avaliar os seus alunos, no estudo para concurso você precisa fazer um pouco do caminho inverso. Lógico que você tem que estudar a teoria, mas você faz esse estudo da teoria não com esse objetivo de se aprofundar, de ter uma visão, né, completa daquilo, mas de partir para as questões e entender o que a banca cobra e como que isso cai em concurso. Porque seu objetivo aqui não é ter aquele domínio amplo do conteúdo quando você precisa, quando você vai ser um advogado, um matemático, um físico, enfim. Não, aqui você precisa acertar questões de prova. Então, mudar um pouco dessa mentalidade de se preparar, não necessariamente tendo que dominar o conteúdo como um todo e ficando um tempo enorme na teoria, mas partindo desde o início para a prática de questões de prova para entender como aquilo é cobrado em prova. E aí sim, você vai se aprofundar, vai estudar mais ou menos, mas depois de saber o que eu preciso saber e o quanto eu preciso saber para acertar questões de prova, né? Então, inverte um pouquinho a lógica. Enquanto no estudo acadêmico eu quero estudar o todo e depois vamos ver como que eu vou ser exigida, posso ser exigida de várias formas. No concurso você tem que ter mais essa objetividade. Como que isso cai em prova? O que eu preciso saber? E aí sim, você se dedica mais com esse objetivo e nesse sentido daquilo que é cobrado em concurso. Muito bom. E agora com essa retomada, como que vocês veem esse novo momento, esse mercado, eu posso dizer, né? Essa demanda reprimida, né? Estavam ansiosos, eu acredito que muitos ali jogando a pesquisa, né? Fazendo momentos de pesquisa, e agora temos tantas vagas, né? Como é que tá essa ansiedade agora? Mas aí também cresce cresce a relação de candidatos-vaga também? Cresce um pouco, mas isso, a relação de candidatos-vagas, ela é uma informação que não deve preocupar tanto o aluno, porque se você pega um concurso, né, e quando eu digo, isso dos mais simples ao mais complexo, mas quanto mais complexo, mais verdadeiro isso é. Na maioria das vezes você tem 15 mil inscritos naquele concurso, talvez 1.500, 10% estejam realmente preparados e aptos a disputar as vagas, né? Porque os outros, aconteceu o quê? Passou ali na banca de jornal, viu o edital, viu a remuneração e disse, opa, vou fazer essa prova, eu tenho os requisitos, né? E aí ele vai e faz, mas aí chega lá e descobre, não, eu tenho que começar uma preparação bem antes, ao momento em que o edital está ali na banca já, né? E aí aquele grupo que realmente consegue ter essa disciplina, fazer essa preparação de médio prazo, dificilmente é mais do que 10%. Então, o que acontece hoje com essa chuva aí de editais é que vem justamente para premiar esses concurseiros, né, que mantiveram, mesmo nesse período da pandemia, difícil, não saía edital, né, e nada de notícia boa, mas ainda assim conseguiram manter uma rotina de estudos. Então, vai premiar, com certeza, esses concurseiros que já tinham entendido isso. Não adianta eu esperar o edital sair para eu me preparar, eu tenho que fazer isso com antecedência. Mas, óbvio, né? Quanto mais vagas, baixa a nota de corte que a gente chama, né? Que é aquele percentual de acerto do último candidato. Se eu tenho muitas vagas, os bem preparados entram, né? Os muito bem preparados entram e a gente consegue baixar até um pouquinho aí a nota de corte. Mas certamente, né? Num cenário onde a gente sempre vê questões aí de desemprego, né, ou de remunerações não muito atrativas, o serviço público atrai muita gente bem preparada, né, que
vem aí meses e meses estudando, até porque sabe que depois da aprovação, né, vai ter essa estabilidade, essa tranquilidade de não ter, né, que se preocupar. Será que mês que vem, ano que vem, eu tenho emprego, não tenho? Então, vale a pena investir no projeto e muitas pessoas já perceberam isso e por isso se preparam dessa maneira que eu falei, profissionalmente, né? Ou seja, É verdade. que dão ali ao seu trabalho. Boa, Então, é isso mesmo. com certeza, muita oportunidade, mas é um projeto, né, que exige dedicação, que exige foco e disciplina para estudar aí por um tempo. É verdade. E quando a gente chega na reta final, né, falamos aí dessa preparação toda, dessas horas mínimas aí que o candidato deve estudar e tal, e quando chega ali na última semana, na véspera, como é que controla a ansiedade? Vale a pena fazer uma revisão geral? Não vale? Quais são as dicas para a última hora? Até porque a gente tem concursos aí que vão acontecer agora na próxima semana pelo Brasil. Então, assim, para quem vai prestar concurso agora nas próximas semanas, quais as suas dicas aí para esse último momento? Perfeito. Eu vejo que ali as últimas 2, 3 semanas vale a pena separar assim para revisão, né? Às vezes o aluno pega aquela última semana, últimas 2 semanas ali, não, vou fechar, falta esse conteúdo e não revisa. Aí, ok, ele chega lá, lembra dos 2 últimos conteúdos, mas todos os outros 20, 30 conteúdos que ele viu ao longo do tempo, ele não lembra. Então, vale mais a pena você daqui a pouco até, ok, vou parar aqui, isso aqui não deu tempo de ver, mas garantir que tudo aquilo que você estudou, você conseguiu retomar nesse período, né? Trazer para a memória recente nesse período pré-prova. Então, a revisão, ela é bem importante, justamente para não chegar na prova e não olhar para as questões e, isso aqui eu já vi, mas isso aqui eu também já vi, mas eu não, que é muito comum os alunos saírem da prova dizendo isso, né? Não, eu até sabia dos assuntos, mas eu não tinha aquela certeza para responder. Faltou revisar, faltou trazer o conhecimento aí para o período recente, né? Essa questão da ansiedade, ela é realmente um fato, né? Muita gente fica muito ansioso, porque afinal de contas, né, você se dedicou, se preparou e tem ali 1 dia, às vezes 2 dias para aplicar, né, esses meses aí de preparação. Então, alguns casos, né, são até casos que não adianta, vão precisar de um auxílio profissional para tratar isso, mas eu vejo que o que funciona muito bem, né, para a ansiedade a atividade física ajuda bastante a gente controlar a ansiedade, né? Nessas últimas 2 semanas, 3 que eu comentei sobre a revisão, dá um pouquinho de desacelerada, procura dormir bem, chegar na prova ali tranquilo, com o sono em dia, para realmente conseguir estar concentrado, né, e fazer uma boa prova. A ansiedade, ela também diminui um pouco à medida que você pega experiência. Então, fazer provas também faz parte da preparação, né? Eu costumo dizer, se você tem um concurso que, nossa, essa é a carreira que eu quero seguir, não faça dessa a sua primeira prova. Faça 1, 2, 3 provas antes, mesmo que não seja exatamente na mesma área, mas para você já se ambientar com aquela situação de ter um tempo limitado para fazer a prova, né, daquela pressão de prova, e assim, quando chegar na sua prova, no seu concurso ali dos sonhos, você já está mais ambientado e já consegue controlar melhor a situação e controlar melhor a ansiedade. Ia falar justamente disso, né, da questão de ir pegando a prática mesmo, porque não são pegadinhas, mas são perguntas que às vezes nós não estamos muito habituadas, são perguntas de interpretação que às vezes é importante fazer para você ir se acostumando com um perfil, treinando, né? Eu ia perguntar se vale a pena a gente ir testando, né, outros tipos de concurso, outras provas, antes de chegar na tão sonhada vaga, né? Mas acho que já foi respondido. Vale a pena, né? Aliás, vale a pena. Precisa. É indicado, inclusive, né? É um tipo de preparo, né? Com certeza, mas um dos pontos também que separa, que distingue aquele estudo acadêmico do estudo para concurso, é justamente a necessidade de você resolver muitas provas de concursos anteriores. Então, não só o fazer prova, né? Porque fazer prova às vezes envolve viajar, inscrições, né? Mas você pode baixar as provas, temos sites especializados só com questões de provas anteriores comentadas para o professor. Então, isso você não pode deixar de fazer. Desde o início da preparação, resolver muitas questões de provas anteriores, né? Justamente porque, lógico que as questões são inéditas, mas a forma de cobrar se repete, os examinadores das bancas são os mesmos, né? Então, à medida que você já resolveu muita prova de concurso, você já começa a direcionar, inclusive, o seu estudo teórico. Você sabe como que isso é
cobrado como cai em prova. Então, questões de provas anteriores, isso é fundamental você resolver desde o início da preparação. E fazer algumas provas ali também, porque é diferente, né? É aquele famoso jogo a jogo, tem, né? É verdade. Professora, gostaria que você deixasse seus contatos, se você tem algum canal no YouTube ou no Instagram, algum espaço onde você costuma deixar algumas dicas. Por favor, divulgue, compartilhe com a gente para quem tiver interesse de acompanhar e aprender mais também, né? Pegar alguns conselhos aí para se preparar para essa nova fase, né? Dessa retomada dos concursos. Claro, com certeza. Eu tenho sim meu canal no YouTube, que é Vandinara Lopes, e tem meu Instagram, que é @Vandinara, que diariamente eu respondo perguntas lá dos concurseiros. Inclusive, essa semana, começa hoje, né? Toda semana, de segunda a sexta, às 20 horas, 5 aulas ao vivo e gratuitas, nas quais eu vou ensinar justamente esse passo a passo. Como estudar para concurso. O nome do evento é Semana do Concurseiro Avançado, que é justamente falar sobre isso, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um prazo menor? Pode, né? Eu entendo ali que 1 ano, 1.500 horas é um tempo suficiente para você estar preparado para passar nos concursos de alto nível, né? Isso se estudado com método e com disciplina, com regularidade. Então, a ideia dessa semana, desse evento, é trazer, né, para os concurseiros o que eles devem evitar e o que eles devem fazer. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente conversa com os aprovados ali, é que quando eles chegam nesse nível de aprovação, quando chegam ali no seu último concurso, no concurso que foram aprovados, eles estão estudando todos muito parecido, a forma de estudar, de revisar, de resolver questões. A questão é como eles chegaram nisso, né? A tentativa erro, às vezes, leva realmente 3, 4, 5 anos. Então, a ideia é, se você aprender, né, qual a forma de estudar desses concurseiros e não cometer os erros que eles precisaram cometer para aprender, para chegar nesse nível, você abrevia, né, o seu tempo de preparação. Tá certo, obrigado. Tá certo. A Tainá já está seguindo, @Vandinara, tá aí na tela, inclusive, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, @Vandinara. Você que vai prestar concurso público, tem dicas preciosas aí no Instagram. Tem, eu já bati o olho aqui, eu já mostrei, gente. Vale a pena, você que tem como meta, você que tem interesse, você que busca como uma oportunidade concurso público, entra lá, tem dicas especiais. E é muito legal isso, você ter alguém de referência, um profissional que dedica esse tempo mesmo, né? Para preparar um material de conteúdo tão mastigadinho, tão detalhado, tão assim, né? Porque é tão prontinho. Então, vale a pena, entra lá. Eu falo assim, ó, rede social temos tantas, né? Mas quando é boa, a gente compartilha aqui mesmo, divulga, para que mais pessoas possam seguir ali, né? E poder ter dicas tão preciosas, assim, tão boas. Professora Vandinara Lopes, especialista em concurso público, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse feriadão. Professora, obrigado pelo seu tempo aí no feriado, participando, atendendo a gente. Volte sempre, viu? Notícias do Bem sempre à disposição. Boa semana. Tá ótimo, muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Certo. Olha, é bom voltar, né, nessas conversas, recordar. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já começaram a ter acesso à conta de 2022. Pois é, quem vai trazer mais informações ao vivo pra gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos, que está com a gente aqui no Notícias do Bem mais uma vez. Oi, Matheus, quais as informações? Oi, Quirino, oi, Tainá, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque desde a última segunda. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês do aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente.
Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Cuidados. A qualquer momento, o trabalhador pode desistir do saque aniversário e voltar para a modalidade tradicional, que só permite a retirada em casos especiais como demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave ou compra de imóveis. A decisão, porém, exige cuidados. Ao voltar para o saque tradicional, o trabalhador ficará 2 anos sem poder sacar o saldo da conta do FGTS, mesmo em caso de demissão. Se for dispensado, receberá apenas multa de 40%. Como sacar? Muita gente perguntando sobre isso. Por causa da pandemia da Covid-19, a Caixa orienta o resgate por meio do aplicativo FGTS. Nesse caso, o trabalhador pode programar a transferência do dinheiro para qualquer conta em seu nome, independentemente do banco. A operação também não tem custo. As retiradas podem ser feitas nas casas lotéricas e em terminais de autoatendimento, para quem tem senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, caso esses estabelecimentos estejam autorizados a abrir. Basta apenas apresentar aí o documento de identificação. E para quem quer saber a data que pode sacar, saber o período que pode ser contemplado pelo saque aniversário, é bom acessar então o site da Caixa. Querendo, Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, você fez a opção aí pelo saque aniversário do FGTS, dá uma olhada lá no calendário de pagamentos, de repente você já tem um dinheiro disponível aí. Dinheiro nunca vem em uma hora, né? A gente está sempre precisando, né? Não é verdade? Está sempre precisando aí. Olha só, o reverendo Mariano Alves Júnior tem um recado muito especial para você a respeito da campanha que está sendo realizada para os desabrigados lá no sul da Bahia. Vamos ver. Graça e paz. Eu venho como Conselho de Ação Social da IPB informar a você, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a você que tem orado, tem divulgado e contribuído às campanhas em prol dos nossos irmãos e irmãs atingidos nas diversas cidades do extremo sul e sul da Bahia. Há um comitê montado através do Sínodo Sul da Bahia, igrejas estão se unindo no próprio estado da Bahia, se movimentando, diversas campanhas estão sendo feitas. A assistência está chegando a cada um desses irmãos e irmãs. Contamos com as suas orações, as suas contribuições, para que não falte os recursos. A IPB está presente como Conselho de Ação Social e muitos irmãos e igrejas pelo Brasil, presbitérios, sínodos, têm se mobilizado e ofertado. Ainda há muito a fazer, há muita necessidade. As chuvas causaram grandes destruições. Precisamos das suas ofertas. Continue contribuindo, faça a sua oferta para a conta que está aqui passando no vídeo. Continue olhando, acompanhando nas redes sociais, nas mídias sociais. Ao extremo sul da Bahia, o sul da Bahia precisa de suas orações, mas também das suas ofertas. Um abraço a todos do pastor Mariano, secretário executivo do Conselho de Ação Social da IPB. Portanto, esse recado é importante, né? Você pode ajudar, né, o pessoal lá do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia, que precisam, o trabalho de assistência precisa continuar, porque a situação lá ainda é muito grave. Nós mostramos ainda, né, tudo que está acontecendo no começo dessa semana, e eles precisam e contam, né, com a colaboração de cada um de nós, né, cada um de vocês. Fica aí o recado, então, para você, né, para participar dessa campanha, ajudar os nossos irmãos lá. A Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial para você, né, já que estamos falando de recado, então preste atenção.
Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Bem, recado dado, e agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o empresário e presbítero Antônio Cabreira. Hoje ele fala pra gente sobre a relação entre agricultura e meio ambiente na Amazônia. Essa noção de que a agricultura moderna ela é destruidora da natureza, ela não é verdadeira. Ela se fala muito do campo, mas poucos realmente conhecem o campo. A maioria dos brasileiros, por exemplo, não conhece o pau-brasil ou não conhece a sumaúma. Veja só, daqui da Amazônia, poucos conhecem a Amazônia. O que nós estamos vendo aqui é a sumaúma ou samaúma, em tupi, a mãe de todas as árvores. A escada que vai para o céu é a maior árvore do Brasil, uma das maiores da flora mundial. E aqui na Amazônia é legal, se ela fosse um país independente, ela seria o 5º maior e quase o 6º maior em extensão territorial. Aqui nós temos mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, aqui são mais da metade do território brasileiro. O que você tem aqui, uma beleza dessa, porte, a majestade, a altura, né, e o gigantismo da Amazônia, que é a raiz da sumaúma, que são as sapopembas. Aqui você tem 1/3 das árvores do mundo, aqui você tem 1/5 da água doce do mundo, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, você tem o maior rio do mundo, que está bem próximo aqui embaixo, o Rio Amazonas, e não só isso, você tem 1.100 afluentes que chegam até o Rio Amazonas. É a maior província mineral do mundo. Você tem aqui 30% do recurso genético do planeta está aqui na Amazônia Legal. E se você pegar uma árvore como essa aqui, como a sumaúma, aqui você encontra mais de 43 tipos diferentes de formiga. Isso é mais do que existe em todas as ilhas britânicas, para você ter uma ideia do tamanho e do que é a Amazônia. Por isso eu queria te falar, eu sou um agricultor. E mesmo que você não goste dos agricultores, por que você acha que nós agricultores não queremos que os nossos filhos herdem esse tipo de mundo? O agricultor, ele depende do solo. E o agricultor brasileiro, na realidade, ele é um grande credor ambiental, porque ele preserva a maior área de extensão verde originária e água doce do planeta através das suas reservas legais. Por isso, o genuíno agricultor, ele é o verdadeiro guardião da natureza. Ele sim é o que pode e deve ser um dos principais protetores de uma beleza como essa, dessa criação dada por Deus a cada um de nós. Depois do intervalo, veja como foi a organização da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso, no interior paulista. E ainda é difícil encontrar quem não exagerou nas festas de fim de ano, não é verdade? Apesar das orientações, apesar das dicas, é tanta opção de comida e sobremesa na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, que a gente acaba passando do ponto mesmo, né? O problema é voltar depois para uma dieta mais equilibrada. Gente, é difícil mesmo, porque a gente acaba
percebendo nas balanças, percebendo nas roupas, e ninguém quer passar por esse efeito sanfona, né? Aquele famoso emagrece, engorda. Mas quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse tema e dar dicas importantíssimas que vão nos ajudar neste momento é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. Você pode participar. Deixe aqui sua pergunta ou faça o seu comentário no nosso chat. Contamos com a sua participação. Voltamos já já. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta quinta-feira, dia 6 de janeiro, ao vivo para você, aqui na sua IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que nosso encontro, segunda a sexta, 11h30 da manhã, horário alternativo, 18 horas, e todo o nosso conteúdo disponível para você no IPP Play. Lembrando que as últimas 10 edições do Notícias do Bem estão aqui embaixo, só você procurar aí nas playlists que a gente está aqui com as últimas 10 edições. E nós temos no IPP Play as edições completas do Notícias do Bem. Temos lá também o nosso conteúdo segmentado, né? De repente você quer rever uma entrevista, quer rever uma reportagem, um colunista, enfim, tá tudo lá para você. Acesso completo ao nosso Notícias do Bem e a todos os programas da IPP TV. Tudo para você no IPP Play. Muito bom. Sabe quem é concurseiro aqui? O primogênito do Ricardo Hayes. Olha. Ele participa em todos aqui. Agora, para dar continuidade aqui à nossa programação. Ai, que eu não podia deixar de...
A Junta Missionária de Pinheiros organizou mais 2 novas igrejas no interior paulista neste fim de ano. A gente vai aproveitar para rever como é que foi o trabalho em Valparaíso. Eu estive lá para acompanhar tudo, fomos muito bem recebidos. Você vai ver como é que foi essa organização, então. Fim de tarde na congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em Valparaíso, região de Araçatuba, interior de São Paulo. Os trabalhos da comissão indicada pelo presbitério para a organização da nova igreja, composta por pastores e presbíteros, começaram antes da Assembleia Geral. Uma reunião com os candidatos a presbíteros e diáconos locais teve como objetivo avaliação e instruções. Essa etapa faz parte do processo anterior à eleição. Logo em seguida, a partir da verificação de quórum no templo, tem início os trabalhos com a leitura do Estatuto da nova igreja e a aprovação de detalhes como nome oficial e endereço da sede. O presbítero Tiago Cruz veio como secretário da comissão e destacou o crescimento presbiteriano na região. Deus vem abençoando, é uma igreja linda, uma igreja onde os construtores tiveram todo o cuidado de fazer, cada bloco foi colocado aqui. Então, graças a Deus, nós estamos ajudando aqui a escrever mais uma linha na história do Senhor. E agora a expectativa é para que essa igreja, assim como as outras organizadas, né, continuem firmes no trabalho. Sim, nós exortamos que essa igreja, e torcemos também, né, que essa igreja continue os passos e que ela seja uma plantadora também de igrejas nessa região, né? Essa aqui é a primeira de Valparaíso. Eu espero que nós voltemos aqui para termos a segunda, terceira, quarta, quinta e quantas Deus nos permitir ter nessa região aqui do interior de São Paulo. Com a aprovação das primeiras pautas por maioria absoluta, o passo seguinte foi a eleição dos novos oficiais. 2 candidatos a presbítero e 2 candidatos a diácono foram apresentados pela comissão. A votação foi rápida e a contagem de votos também. Todos foram eleitos para o exercício dos ministérios pelos próximos 5 anos. Coração bastante acelerado, né? O batimento cardíaco acelera bastante, né? É muita emoção poder ver essa igreja organizada. Nós que estamos aqui desde o início, desde 2014, é muito emocionante. Já 7 anos na minha caminhada, a gente vem servindo. E Deus sabe as dificuldades, as lutas, as lágrimas derramadas, e o povo, graças a Deus, é um povo que sempre está disposto a servir, né? Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Como eu disse já, eu me sinto privilegiado por estar aqui servindo há 7 anos já nessa igreja. A tarde de assembleia e eleições aqui na primeira igreja presbiteriana de Valparaíso se transformou em noite de gratidão e celebrações. Afinal de contas, o trabalho iniciado aqui na cidade em 2014 completou mais uma etapa importante com a organização da igreja. O primeiro culto oficial da agora primeira igreja presbiteriana de Valparaíso foi um tempo de gratidão para os membros, através de oração, leitura da palavra e louvor. Alegria muito grande. É para a glória de Deus, mas é também para a alegria de nós, membros desta igreja, ver o quanto uma igreja que começou de maneira bastante simples, hoje poder demonstrar que Deus é com esta obra, é com esta igreja. Hoje foi organizada, recebemos presbíteros e diáconos, temos mais de 40 membros, e estamos muito felizes na expectativa de que o trabalho continue crescendo e avançando em Valparaíso e também em toda a região. Fazem 1 ano que eu e minha família chegamos para participar da construção da igreja, né? Então, é uma enorme alegria poder ver, né, o progresso, o crescimento da igreja, né? De onde nós saímos como congregação, viemos para cá, todas as dificuldades que enfrentamos durante essa construção. E é motivo de grande alegria, né, poder estar nesse templo, né, poder também participar desse momento importante, né, que é a organização da igreja. Na exposição do texto de Atos dos Apóstolos, o reverendo Bruno Duran, relator da comissão de organização enviada pelo presbitério,
falou sobre a comunhão na igreja primitiva e a expansão da palavra de Deus. Ele também destacou o trabalho de plantação de igrejas desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros tem sido um instrumento nas mãos de Deus maravilhoso. Inúmeras igrejas sendo plantadas, não só no interior de São Paulo, como também em muitos outros estados da nossa nação e até fora do Brasil. Então, eu mesmo sou muito abençoado pela Junta ali em Osasco. Enfim, então eu acredito que a Junta ela só tem a expandir ainda mais esse trabalho de plantação, de revitalização, de construção de igrejas. Então nós só temos a louvar a Deus pela Junta de Pinheiros e por esse trabalho maravilhoso. O último ato do dia foi a ordenação dos oficiais eleitos. Primeiro, os 2 presbíteros foram empossados para o ministério. Como um deles já havia sido ordenado anteriormente e estava em disponibilidade, apenas um teve a imposição de mãos dos presbíteros e pastores presentes. Porque o Senhor nos vocaciona, o Senhor nos escolhe, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem propósitos. Em seguida, os diáconos eleitos também participaram da cerimônia de posse com imposição de mãos. O mesmo amor que o Senhor olhou para nós necessitados de misericórdia, porque nós éramos pecadores. Por último, foi a vez do reverendo Silvio Bernardino, que já vinha desenvolvendo o trabalho na congregação, tomar posse, agora como pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. E hoje é dia de festa, dia histórico para a primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. Nós temos uma alegria imensa, uma alegria indizível, mas também temos já uma sensação de dever cumprido, Nós organizamos a SAF, organizamos a UPH e agora organizamos a igreja com o conselho, presbíteros e diáconos. Então é um sentimento de dever cumprido, mas temos muito serviço a fazer. Muito bacana a organização da igreja, a recepção dos irmãos, a participação, a alegria de todos esses irmãos aí participando desse momento tão importante, para a vida da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso. E a inauguração do templo deve acontecer agora em março. A gente vai voltar lá para mostrar depois a inauguração oficial do templo, porque ainda falta algumas salas ficarem prontas, o apartamento pastoral que está sendo construído atrás da igreja também, enfim, tá em obras lá ainda. Os detalhes ainda, tá em mas obras, tá uma graça. Muito bonito o Tá templo. linda. Agora é hora da nossa coluna de ciência e tecnologia. Hoje o analista de TI, William Yong, fala sobre os cuidados com o phishing. Você já ouviu falar desse tipo de pescaria de dados na internet? Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de volta e hoje nós vamos falar sobre phishing scam. Esse termo phishing scam vem do inglês phishing, só que sem o P, a letra P, e significa pescaria. E por que esse golpe leva esse nome phishing? Exatamente porque ele é igual numa pescaria onde o objetivo é você jogar uma isca e ficar esperando que um peixe morda a isca. Esse golpe é exatamente o mesmo. Ele manda uma mensagem por e-mail, por SMS, por rede social para várias pessoas e eles esperam que alguém morda a isca. Se você morder a isca e cair no golpe, você vai acabar fornecendo alguma informação privilegiada para uma pessoa desconhecida. Ou pior ainda, você vai clicar num arquivo, por exemplo, um anexo, que pode comprometer o seu celular ou o seu computador. Bom, pessoal, existem vários tipos de mensagem de phishing que têm ocorrido atualmente. E o objetivo dessa mensagem de phishing é o quê? É chamar a atenção da pessoa para que ela faça alguma ação. Por exemplo, é normal você receber mensagens falsas, supostamente do seu banco, dizendo assim que você tem uma pendência financeira a ser resolvida, que sua conta foi comprometida, que você precisa regularizar a situação, que o seu token, vários bancos têm o tokenzinho lá, o programa fala que está desatualizado, que você precisa atualizar o seu token. Pode ser mensagem do governo, mensagem da Receita Federal, por exemplo, dizendo assim, olha, você tem uma pendência aqui, você caiu na malha fina, clique aqui para regularizar a sua situação.
Pode ser uma mensagem de empresas falsas, de sorteios, fala assim, você foi contemplado com um prêmio, que vai te atrair a sua atenção para você olhar o conteúdo, clicar para você resgatar um suposto prêmio. Pode ser uma mensagem de notícia sensacionalista que vai chamar a sua atenção. Por exemplo, clique aqui para saber o que aconteceu com pessoa tal. Aí você, na curiosidade, fala, nossa, eu quero saber o que aconteceu, e clica lá. Então, essas mensagens, todas têm um teor assim urgente, coisas assim para chamar a sua atenção, para você fazer alguma coisa. Vou citar aqui, pessoal, 2 exemplos de coisas que aconteceram esse mês, tentativas de phishing que aconteceram comigo mesmo. E vou citar um exemplo para vocês saberem como que acontece isso. Bom, o pastor Leonardo Campanha, vocês sabem, na nossa igreja, foi morar nos Estados Unidos e ele deixou o carro dele à venda aqui no Brasil. E eu fiquei responsável por fazer a venda aqui do carro dele, um anúncio de venda dele. Aí assim que a gente cadastrou o carro dele na plataforma de serviço de automóveis, né? No dia seguinte já começaram as ligações. Eu já falei, até brinquei com ele, falava, vão começar os golpes logo logo. Incrível. As primeiras 5 ligações eram de golpistas. A primeira mensagem que eu recebi foi pelo WhatsApp, foi de uma pessoa chamada, se passando por um tal Fernando da empresa X, né, da empresa de anúncio, dizendo assim, olha, a gente está combatendo os golpes, as fraudes, então nós precisamos confirmar o seu anúncio que você fez do seu carro. Então nós vamos mandar uma mensagem de SMS para você e você passa esse número para a gente confirmar o seu anúncio. Já sabia qual era o tipo de golpe. Aí eu falei, tudo bem, pode mandar. Aí chegou um SMS para mim. No SMS tinha era o SMS para recuperar a conta de WhatsApp minha. Quer dizer, o golpista se eu tivesse passado esse código para o golpista, ele ia tentar recuperar a minha conta. No meu caso não ia ser possível, porque, pessoal, não sei se vocês lembram aqui na nossa coluna de Ciência e Tecnologia, eu já falei em uns primeiros vídeos sobre como você habilitar um segundo fator de autenticação para o seu e-mail e para o WhatsApp também. Ou seja, se eu tivesse passado o código, mesmo assim eles não iam recuperar minha conta do WhatsApp, porque o WhatsApp pediria mais um código para eles. Mas acontece de pessoas que caem nesse golpe porque não tem o segundo fator de autenticação no WhatsApp e acaba clicando, mandando esse link, mandando esses códigos para o golpista, eles recuperam a sua conta. E que acontece isso? Se eu tivesse passado, digamos assim, se eles tivessem acessado meu WhatsApp, o que eles iam fazer? Eles iam se passar por mim e iam pedir dinheiro para os meus amigos, para os meus familiares no WhatsApp, que é o que tem acontecido. Um assunto urgente, fala, eu estou precisando de uma transferência urgente, estava comprando no banco, depois eu te transfiro. Eles acabam mandando isso e muita gente acaba, infelizmente, caindo nesse golpe. Segunda tentativa de phishing que aconteceu comigo essa semana passada também. A minha esposa recebeu um e-mail supostamente da nossa empresa de TV a cabo de internet, uma fatura para ser paga. Ela achou estranho porque ela não recebe fatura por e-mail, a gente não faz cadastro isso por e-mail. Ela veio me falar e eu constatei que era golpe mesmo. Eu fui olhar o conteúdo da mensagem para analisar bem. Pessoal, era idêntico. É incrível como esses golpistas fazem isso. Era idêntico a mensagem, o logo, a mesma cor, a formatação do e-mail, tudo bonitinho. E mais impressionante, pessoal, tinha o nome da minha esposa e o endereço dela, real. Era o endereço correto nosso. Daí você fala, nossa, isso é preocupante, né? Bom, infelizmente, a gente tem as mensagens de phishing que mandam que a pessoa não sabe quem você é. Então eles mandam para um monte de gente, coloca assim, prezado consumidor, clique aqui. Aí é uma mensagem que você consegue saber que é golpe mais facilmente. Mas quando chega uma mensagem igual essa que eu falei, que tem o nome da minha esposa, tinha o endereço e tinha até o código de assinante válido igual, é muito mais difícil você achar que é difícil você achar que é golpe. Pô, tem o nome da empresa, tudo certinho, mas era golpe. E por que acontece esse tipo de golpe também, que as pessoas têm os dados? Porque infelizmente a gente sabe que as empresas são vulneráveis. Tem empresas que já foram invadidas e teve informações de clientes vazadas. E uma vez vazado, o meu endereço, o seu nome, seu CPF está em algum lugar por aí na internet. Tem algum programa aí de venda de dados. Então, nesse caso, o golpista que aplicou isso tinha o dados real da minha esposa mesmo. Ou, mesmo que não tenha sido vazado os dados da empresa, a gente sabe que tem funcionários que trabalham em empresas que são criminosos, também tem uma vida criminosa. Então a pessoa trabalha na empresa, só que ela vende informações de clientes para golpistas também aí, por aí. Infelizmente. Então nesse golpe eu percebi que era já fraude já de cara, porque a gente não recebe por e-mail. Outro detalhe,
A descrição da fatura tinha lá um canal de futebol, que eu não assino futebol, e tinha uma descrição de canal de futebol lá. Então, pessoal, tomem cuidado com esse tipo de golpe, mesmo que venha o seu nome lá. Dê preferência a consultar faturas, fazer pagamentos de fatura pelos próprios aplicativos das operadoras de serviço. Então, por exemplo, no meu caso, a operadora de internet minha, eu tenho um aplicativo que eu consulto a fatura aqui, que eu verifico o valor. Se você cadastrar em débito automático também não vai ter problema, porque se você cadastrar em débito automático, o débito vai correr lá. Você não vai receber uma fatura para você pagar uma coisa diferenciada, entendeu? Então, dê preferência aos aplicativos, cadastre em débito automático, tome cuidado com esse tipo de golpe que vem chegando por e-mail. E mais um exemplo de coisa que tem acontecido, que vocês têm que ficar muito atentos, pessoal. Mensagem de SMS ou por e-mail de bancos, alegando assim, coisas urgentes também. Seu cartão de crédito foi comprometido, nós vamos mandar um funcionário para sua casa para recolher o seu cartão. Pessoal, o banco nunca faz isso. Nenhum banco pede para você devolver o seu cartão pelo correio. Nenhum banco pede para você fornecer sua senha. Em hipótese nenhuma, você nunca vai falar sua senha por telefone para ninguém. Só que tem gente que cai nesse golpe. E o que acontece? Nesse tipo de golpe que eles falam assim, o funcionário vai recolher o seu cartão, só que fique tranquilo que ele vai destruir o seu cartão na sua frente. Aí chega o golpista na sua casa, você entrega o seu cartão, ele pega uma tesoura, corta o seu cartão na sua frente, aí você pensa, ele destruiu o cartão, não tem problema nenhum. Só que o golpista ele só vai cortar uma parte do cartão que não vai disponibilizar o cartão. Ele vai conseguir clonar a tarja ou o chip, ou ele vai pegar o seu cartão, vai cortar só a parte de baixo e vai preservar o seu nome. Com o seu nome, o seu código de segurança e o seu número do seu cartão e a validade, ele consegue fazer uma compra pela internet. Então, pessoal, nunca forneça seu cartão para nenhum funcionário, supostamente de bancos, nada desse tipo, tá bom, pessoal? Bom, o assunto dessa semana foi esse. Espero que vocês fiquem atentos a esses golpes de phishing. Tá? Nunca cliquem em nada que vocês não conhecem, nunca desconfie sempre de informações que chegam por e-mail, por SMS, coisas urgentes desse tipo. E sempre fiquem atentos, espero que vocês tenham uma semana abençoada e um abraço. Até mais. Com certeza dicas importantes aí para o nosso comportamento na internet, né? Aqui, ó, estão dizendo, recebo todos os dias várias propostas de cartões de crédito. Meu, quem não, hein? Quem não? Eu recebo de tudo aqui. De tudo, verdade. Até conta bloqueada em banco que eu nunca tive conta na vida. Eu também. Tem tudo. É o phishing, né? Eles tentam, né? A gente tem que ficar esperto. Não clique, gente, por favor. Verdade. Olha, pense bem. Vou falar uma coisa para vocês. A gente tá chamando aqui, né, desde o começo do programa, a entrevista com a Tâmara, pra gente falar sobre controle de peso depois das festas do Ano Novo, mas é o seguinte, a Tâmara tá fora do Brasil, porque ela tá de lua de mel, inclusive, né? Nossos parabéns pra Tâmara, né? Pro Marcos, que casaram, enfim, estão curtindo a lua de mel, mas ela estava pronta para participar com a gente. O problema é que a conexão não tá ajudando. Eu não sei exatamente onde eles estão, mas na verdade a gente tá tentando a conexão aqui, ela tá tentando a conexão, mas a conexão tá muito difícil, a imagem tá travando, tá sem qualidade, enfim. Então, pra gente não colocar um material obviamente sem qualidade no ar, que vai complicar, a gente vai deixar a nossa conversa com a Tâmara para as próximas edições do nosso Notícias do Bem, e você vai rever com a gente na nossa série Melhores do Ano, a nossa conversa com o físico Adalto Lourenço, professor Adalto Lourenço, um dos maiores especialistas, né, do mundo, a gente pode dizer. Ele conversou com a gente no Dia Nacional da Ciência, falou sobre ciência e tecnologia, mas falou sobre ciência e fé. Falou muito sobre a Bíblia, falou muito sobre a ciência no Brasil, mas a ciência também confirmando os escritos bíblicos. Vamos rever essa entrevista, então, com certeza vale a pena. – 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. A data é uma homenagem ao dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 8 de julho de 1948. Desde então, esta entidade se tornou um dos pilares para professores, alunos e pesquisadores de todo o país. O objetivo é chamar a atenção para a produção científica do país, estimular o gosto dos jovens pela ciência e divulgar o saber científico para a sociedade. Não é isso mesmo, Quirino? Pois
Pois é, Tainá, e para falar sobre esse tema aqui no nosso Notícias do Bem, a gente tem a honra de receber o professor Adalto Lourenço. Ele é físico, é pesquisador, é um dos nomes mais importantes, a gente pode dizer, né, da ciência brasileira, ligada também à religião. O professor Adalto está falando com a gente direto dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado pela sua participação. É uma honra recebê-lo aqui na estreia do nosso Notícias do Bem. Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade, viu? Imagina. Professor, então, hoje a gente está comemorando o Dia da Ciência, o Dia do Pesquisador Científico aqui no Brasil, e eu queria abrir perguntando exatamente a respeito disso. Quer dizer, é um dia que a gente precisa comemorar por conta da fundação da SBPC, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a gente tem visto um progresso na ciência brasileira nesses últimos anos. Que avaliação o senhor faz aí dos Estados Unidos da ciência no Brasil? Olha, é uma avaliação positiva, sabe? Muito, muito legal por ver várias áreas avançando. E isso para mim tem sido assim uma surpresa muito agradável. Ao longo desses últimos 5 anos, principalmente, 5 a 10 anos, foi possível ver vários aspectos positivos da ciência. Por exemplo, alguns investimentos em áreas científicas, publicações científicas relevantes, porque uma coisa que é fundamental para a ciência é que a gente possa produzir material que seja relevante, sabe? Ou seja, material só para ser material, ficar pendurado lá na parede, ou dizer que eu publiquei tantos artigos e coisas desse jeito, não tem muito valor. Então, a parte da ciência em si tem sido assim, eu diria, como eu disse, uma surpresa muito, muito agradável. Minha oração e meu desejo é que a coisa continue, sabe? Não seja só o comecinho, não, mas seja o começo do começo. É verdade. A coisa vai em frente. Dessas boas surpresas, o que o senhor destacaria para a gente, professor? Olha, uma delas está sendo assim as parcerias que eu tenho visto com outras instituições de ensino e de pesquisas relacionadas com o mundo todo, sabe? E posso falar assim especificamente trabalhos na área de genoma, que tem sido muito legal. O pessoal lá do Sul, Rio Grande do Sul, tem feito um trabalho espetacular nisso. Ou seja, tem muitas áreas assim no Brasil. Eu não quero deixar ninguém de fora para não deixar ninguém triste, falar assim, olha, ele falou daqui, não falou da gente aqui, entende? Mas assim, são avanços em áreas que são áreas fundamentais da ciência hoje. De novo, eu não quero só pegar um grupinho assim para não deixar o resto do pessoal aí, porque olha, são no meio de uma crise, no meio de uma situação meio complicada como a gente vive, é importante, assim, tem sido, como eu disse, sabe, de prazer ver certas coisas acontecendo e avançando. E o ministro Marcos Pontes, eu quero dar um pouco de crédito a ele nisso daí, porque ele tem realmente colocado a sua boa mão ali, ajudando um pouquinho. Inclusive uma parceria muito legal que foi feita recentemente com a NASA, que eu achei algo muito legal, assim, a parceria do Brasil com a NASA com respeito à Lua. Muito legal isso, sabe? Aliás, falando em ciência, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está atravessando ainda, né, um momento de pandemia, mas a gente viu a ciência respondendo muito rapidamente na questão das vacinas, como nunca antes, né? As vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde. A gente pode dizer que isso é verdadeiramente um progresso importante para a ciência também e, obviamente, para a população nessa luta contra a Covid-19. Sem dúvida. Esse tipo de resposta é muito positiva, se bem que tem algumas questões aí que são meio... causa um pouquinho de receio, não medo, mas receio porque normalmente a gente gostaria de testar um pouquinho mais, assim, ter um pouco mais de tempo para testar tudo isso, tá? Mas de uma forma geral, concordo plenamente, a resposta foi muito rápida, porque nós estamos tratando de um vírus letal, de uma pandemia, ou seja, espalhado pelo mundo todo, não dá muito tempo para a gente ficar coçando a cabeça, assim como a gente costuma dizer, sabe? Ficar pensando, não, tem que fazer a coisa acontecer e realmente, vejo assim a quantidade de laboratórios e algo que é impressionante também é o número de soluções apresentadas, sabe, que é um número bem variado também. Dependendo do laboratório, é uma ênfase que foi dada na produção daquela vacina, dependendo do laboratório, foi uma outra ênfase. Então foi algo muito assim legal, sabe, poder ver a ciência em ação de uma forma prática, indo em direção à necessidade da população.
A gente ainda tem um tabu quando a gente fala de fé e de ciência, né? A gente diz que elas não podem andar juntas, que elas são contrárias. Algumas pessoas dizem que elas são, pelo contrário, que elas andam juntas, elas devem andar juntas. Qual a opinião que o senhor tem em relação a isso? Como é que faz esse casamento entre a nossa fé cristã e a ciência? Olha, isso daí é uma área assim que a gente primeiro precisaria definir, quando a gente fala de ciência, seria o que é ciência. E quando a gente fala a respeito de fé, definir que fé seria essa. Uhum. Deixa eu dar um exemplo, porque como cristão, eu quando falo fé, eu falo na fé na Bíblia. Então não é uma fé num outro sistema religioso. Tá? Então eu gostaria de salientar bem a respeito disso. Outro aspecto é quando a gente fala de ciência. Muitas pessoas confundem ciência com teoria científica, com posicionamento científico. Então é muito importante a gente saber do que nós estamos tratando. Então quando eu pego, por exemplo, a ciência, falando de coisas assim estabelecidas, ninguém tem dúvida, não estou falando de teoria. São eventos, são coisas que acontecem, que todas as pessoas, assim, independente do cientista e do local onde ele mora, ele iria chamar aquilo de um fato, tá? Não de interpretação de um fato. Então, quando a ciência trata com esses fatos e não com suas interpretações, e a gente pode pegar a Bíblia e não ficar tratando também com as muitas interpretações que tem por aí, mas olhar do jeito que ela foi escrita, realmente existe uma relação muito próxima entre as duas. Eu, inclusive, dei uma palestra há alguns dias atrás, e o tema da palestra foi Bíblia e ciência, ainda sincronizadas. Em outras palavras, ainda falando a mesma coisa. Porque esse é um aspecto, assim, fundamental para a gente. Ou seja, a Bíblia fala aquilo que a ciência devidamente estabelecida tem descoberto? E a resposta é sim. Isso praticamente em muitas áreas. Eu poderia citar vários exemplos, só para que as pessoas tivessem, assim, uma ideia. Eu vou citar, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu ia pedir exatamente isso, eu ia pedir para o senhor citar pelo menos um exemplo para a gente, ou mais de um até. Tá bom, eu vou dar alguns. Por volta do ano 2011, os cientistas apontaram seus telescópios para uma região do espaço, e é uma região assim muito distante da gente, mais de 12 bilhões de anos-luz. Em outras palavras, eles estavam observando coisas assim logo do início do universo. Tá? E uma surpresa muito grande foi que eles encontraram moléculas de água a uma distância tão grande assim. Deixa eu explicar como isso funciona. Se você pegar um elemento químico, por exemplo, hidrogênio, hélio, ferro, silício, qualquer um deles aí, você aquecer assim uma temperatura muito alta, eles vão emitir luz. Tá? Só que eles emitem frequências específicas de luz. Essas frequências específicas são a assinatura de um elemento químico ou muitas vezes até mesmo de uma molécula, como a água também faz isso. Então, quando nós apontamos os nossos telescópios para o espaço, nós temos alguns filtros especiais que medem essas frequências. Então, ao vermos essas frequências, você fala, isso aqui é hidrogênio, aquilo ali é hélio, isso aqui é ferro, isso aqui é molécula de água. Então, os cientistas, ao olharem nessa região tão distante do universo, eles descobriram uma quantidade absurda de moléculas de água, ou seja, uma quantidade imensa de água. Imensa, imensa mesmo. Qual o problema com isso? Bom, primeiro porque o modelo Big Bang, agora eu vou usar o modelo deles para mostrar o problema. No modelo Big Bang, as estrelas teriam que se formar, tá? Ou seja, seriam praticamente hidrogênio. À medida que o tempo fosse passando, esse hidrogênio, pelo processo de fusão nuclear, ele se fundiria formando hélio, depois a lista toda de elementos químicos, até produzir o que a gente chama do ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio, e até chegar no ferro. Tá? Ou seja, as estrelas teriam que ter um tempo muito grande para produzir uma quantidade muito grande de oxigênio, tá, no interior delas, e depois elas teriam que explodir. Ao explodir, esse oxigênio iria se juntar com os dois átomos de hidrogênio e ia virar molécula de água. Bom, o problema é que no início do universo não tinha tanto oxigênio assim para ter tanta molécula de água quanto que foi descoberto. Olha que interessante. Os pesquisadores disseram que foi fascinante ver que água já era um elemento químico predominante logo no início do universo.
E quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, que está falando logo do início da criação do Deus da Bíblia, ali nos é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, no início do universo já havia água. Percebe? Os dois estão falando a mesma coisa. A Bíblia diz que no início do universo havia água. A ciência, através do estudo com seus telescópios e tudo mais, descobriu que no início do universo havia água. Um outro exemplo, vou citar mais um exemplo dentro dessa área de astronomia, porque é bem legal também. No finalzinho dos anos 1980, por aí, 88 para ser mais preciso, descobriu-se que no nosso norte sideral existe um espaço, um buraco, um negócio vazio, gigantesco, 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Não tem galáxia, não tem estrela, é buraco vazio. Os cientistas ficaram impressionados com isso. Mas quando você vai no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz que Deus estende o norte sobre o vazio. Percebe? E ele está falando do norte sideral, porque ele está dizendo que Deus faz a terra pairar sobre o nada e estende o norte sobre o vazio. Então ele está falando a respeito da parte sideral nossa. É impressionante que a Bíblia e a ciência falam a mesma coisa. É importante deixar claro que eu não estou dizendo que a ciência está validando a Bíblia. Eu estou dizendo que os dois falam a mesma coisa. O senhor está falando exatamente dessa, o senhor está falando exatamente dessa sincronia, né, entre o que está na palavra de Deus e as científicas. E essa sincronia a gente vê ao longo de todo o livro de Gênesis, professor, alguns temas mais combatidos, por exemplo, como a criação do homem, como o dilúvio universal, por exemplo. Tudo isso também faz parte dessa sincronia? Nós pegamos, por exemplo, o estudo do DNA mitocondrial, que é um pedacinho de informação genética que a gente encontra nas mitocôndrias. Um estudo feito no ano de 1987 descobriu que todos os seres humanos teriam vindo de uma única e mesma mulher. Olha que coisa espetacular. A gente sabe até o nome dela. É verdade. Então é muito legal você perceber que a ciência fala assim, todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher, porque o DNA mitocondrial ele é passado de uma geração pela outra pela mãe, não é passado pelo pai. Então nós descobrimos que esse DNA mitocondrial é praticamente idêntico. Se pegar o teu, pegar o meu, pegar das pessoas que estão nos vendo e ouvindo e compararmos, a gente chegaria à conclusão, falar assim, nossa, parece até que nós somos irmãos, olha só, é praticamente o mesmo material genético. É porque nós viemos de uma única e mesma mulher. Quando nós pegamos, por exemplo, o dilúvio em Gênesis, é muito interessante a quantidade de artigos científicos que tem dito que no passado parece que os oceanos invadiram até a porção seca e depois retrocederam. Bem interessante isso, como é que um oceano vai invadir um continente todo e depois retroceder. Mas, de qualquer forma, o pessoal tem dito isso. A quantidade de fósseis que nós encontramos são animais e plantas que são encontrados fossilizados e você percebe que o tipo de morte foi decorrente de muita água e muita lama, ou seja, esse negócio morreu praticamente afogado. E nós encontramos fósseis espalhados aí pelo mundo todo. Então, assim, o que a ciência tem dito e o que a Bíblia também fala, os dois andam juntos. É por isso que eu disse, depende qual fé e depende qual ciência, ou seja, no caso, se for a ciência sem interpretação, ou seja, os fatos científicos, e pegarmos a Bíblia e interpretarmos que ela é literal, daí a coisa funciona. Entendi. Aproveitando esse gancho da literalidade, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito da literalidade do tempo, né? Muita gente fala a respeito de quantos milhões de anos ou quantas eras aconteceram, e a Bíblia tem uma literalidade muito clara em relação ao tempo da existência do mundo e da existência do homem na Terra, né? Nós podemos fazer os cálculos, inclusive, do início, desde da criação do primeiro homem, Adão, até nós aqui hoje, usando as genealogias que a Bíblia tem, principalmente Gênesis capítulo 5, desculpe-me, depois no capítulo 11, e de lá para cá, de Abraão para cá, nós temos praticamente as datas bem estabelecidas. Então é possível, assim, chegar à conclusão que o mundo tem mais ou menos 6.000 anos, segundo o relato bíblico. O que é bem interessante, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas olha, a ciência já provou que são bilhões de anos isso daí, tá? Bilhões de anos. Eu falo, peraí, vamos sentar e vamos conversar. Porque quando nós falamos de métodos de datação, que é o que praticamente é utilizado para termos essas idades que são vistas por aí, existem muitos pressupostos para que esses métodos possam funcionar. E esses pressupostos que geralmente são um problema, tá? Por quê?
porque eles estão baseados em coisas que, na verdade, nós não sabemos. Eu costumo dar um exemplo assim. Imagina que eu tivesse um copo d'água, tá? E fizesse um furinho nesse meu copo d'água. Vou encher esse copo d'água e vou tampar o furinho aqui. Vamos supor que eu coloco 100 ml de água no meu copo, tá? Um copinho pequeno. E vamos imaginar que por esse furinho vão sair 10 ml por minuto. Bom, sendo que tem 100 ml dentro do copo d'água e 10 ml vazam por minuto, iriam demorar 10 minutos para o meu copinho ficar vazio. Tá? E se eu chegasse, por exemplo, uma pessoa chegasse e falasse assim, ô professor, vamos conversar um pouco. Falar assim, ó, tenho 10 minutos só para conversar, deixa eu pegar o meu copinho aqui, que esse é o meu cronômetro. Tá? Então, encho de água até a marquinha lá e tiro o dedo e começa a sair a água. Imagina que depois de um tempo eu chego para a pessoa e falo, ô rapaz, ó, já acabou o tempo. Ele olha lá para o copinho e fala, professor, não acabou não, ainda tem água lá dentro, ainda não terminou. Os 10 minutos não se passaram. Fala, é verdade. Daí chega uma outra pessoa, vem conversar comigo e fala assim, professor, podemos conversar? Posso sim. Vou lá, coloco água no meu copinho. Só que dessa vez eu não marquei quanto. Eu não sei se tem 100 ml, se tem 80, se tem 50. E agora? Como é que eu vou saber quanto tempo teria se passado? O problema com os métodos de datação, todos eles, é saber quanto do elemento químico que a gente está usando para datar, seja ele carbono, seja ele potássio, rubídio, estrôncio, seja o que for, quanto tinha no começo. A gente tem que fazer ser uma pré-suposição do quanto havia no começo. Esse é a ideia do copinho. Esse talvez seja o grande problema para essa questão da datação. Professor, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista aqui, o nosso copinho já está baixando aqui na entrevista, mas eu queria que o senhor encerrasse falando a respeito dessa união, né, de fé e ciência e como a gente pode e deve, né, como cristãos, cada vez mais nos informar e cada vez mais estar preparados para que a gente possa responder a questões que não são colocadas muitas vezes no dia a dia, muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico. É importante que a gente pesquise, saiba e veja que uma coisa valida a outra, desde que levados em conta esses critérios, o critério do que é realmente ciência, né, professor? Sim. Eu coloco de uma forma bem simples, e eu queria deixar bem claro para todos os que estão nos ouvindo e vendo que é o seguinte, Deus se revela a nós por meio de 3 grandes revelações. Ele se revela através da natureza, que é o livro das suas obras. Então, natureza, livro das obras de Deus. Ele se revela através da Bíblia, que é o livro das palavras de Deus. E ele também se revela através da pessoa de Jesus, que é o livro da imagem de Deus. Mas quando nós pegamos os 2 livros, o livro das suas palavras, a Bíblia, e o livro das suas obras, a natureza, nós temos que perceber que Deus não iria falar uma coisa na Bíblia, no livro das suas palavras, e dizer algo totalmente contrário no livro das suas obras, a natureza. Por isso que é importante nós estudarmos o que a ciência está descobrindo, o que tem sido verdade científica. Eu não estou falando de teorias, não estou falando de interpretação de evidências. Tá? Deixa só rapidinho, colocar a ideia. Uma pessoa olha para um fóssil e ninguém tem dúvida que aquele é um fóssil, isso é uma evidência. Ninguém tem dúvida que aquele fóssil mostra que aquele animal, aquela planta, aquele organismo morreu soterrado no meio de muita água e muita lama. Agora, quando a gente começa a tratar da idade do fóssil, aí a coisa ficou interpretativa. Agora, uma interpretação. Percebe? O fóssil não é interpretação, o fóssil é um fato. Agora, a idade daquele fóssil, daí nós tratamos com interpretação. Por isso que é importante vermos que a Bíblia, o livro das palavras de Deus, e a natureza, o livro das obras de Deus, eles andam juntos, eles falam a mesma coisa. Deus não ia falar de uma coisa num livro e uma coisa totalmente diferente no outro. Exatamente. É por isso que a frase que eu gosto de usar é a seguinte: toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Que bacana, professor. Eu queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui no nosso programa de estreia do Notícias do Bem, mas antes o senhor falou das 3 revelações de Deus, né? E o número 3, eu gostaria que o senhor falasse disso, né? É um número muito importante na criação e é um número muito importante em tudo aquilo que Deus fez, né? Eu não podia deixar passar essa coisa do 3, professor. Tá, eu tenho dito às pessoas que o 3 é realmente o número da assinatura de Deus. Quando nós olhamos a natureza, você pega o tempo, você percebe que o tempo ele aparece em 3, passado, presente e futuro. Quando você pega o espaço, ele também aparece em 3,
a largura, altura, profundidade. Quando a gente pega, por exemplo, as cores da tela que você está assistindo a gente aqui agora, você vai perceber que tem 3 pigmentos, o verde, o vermelho e o azul. Quando a gente trabalha assim, por exemplo, com a matéria, os átomos, que é a base da matéria, eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Quando você pega, por exemplo, a música, você percebe que também ela é formada por 3 partes, a melodia, a harmonia e o ritmo. Ou seja, o número 3, ele está em todo lugar, em todas as áreas. Para aqueles que gostam da medicina, na área da medicina, pega, por exemplo, quantas camadas de pele nós temos? A pele é formada por quantas camadas? 3. O nosso sangue, quais são os 3 elementos básicos do sangue? Percebe? 3 em todo lugar. Os 2 últimos eu estou deixando como lição de casa. Tudo bem, Notícias do Bem termina aqui. Fica por aqui. De segunda a sexta, às 11h30. Lembrando que às 18h tem um horário alternativo, né? Verdade, a gente volta amanhã, então, 11h30 da manhã, ao vivo, se Deus quiser, aqui pela IPP TV, com o nosso programa de sexta-feira. Até lá. Até. Tchau, tchau.